Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre os melhores jogadores de cada letra atuando na Europa. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Começando com a letra A, nós temos o francês Antoine Griezmann do Atlético de Madrid. Nessas últimas temporadas, ele foi sem dúvidas um dos principais jogadores do futebol mundial na sua posição. Seu melhor ano foi em 2018, quando ganhou a Liga Europa com o Atlético e a Copa do Mundo com a seleção francesa. Já com a letra B, nós selecionamos o português Bernardo Silva. Desde que chegou ao Manchester City em 2017, ele se tornou uma peça importantíssima dentro da equipe, mas a última temporada foi sem dúvidas a mais especial para ele e para os seus companheiros. O City conquistou a tríplice coroa ao vencer os títulos da Copa da Inglaterra, da Premier League e da Liga dos Campeões. Com a saída de Cristiano Ronaldo do futebol europeu, o destaque na letra C passa a ser o brasileiro Casemiro. O volante construiu uma carreira de sucesso no Real Madrid, onde venceu a Liga dos Campeões em 5 oportunidades. Em 2022, Casemiro se transferiu para o Manchester United e tem sido muito elogiado pelos torcedores da equipe. As opções na letra D são mais reduzidas, mas mesmo assim nós temos muitos jogadores de qualidade. Um deles é o atacante Dusan Vlahovic. Ele despertou o interesse dos grandes clubes europeus ao marcar muitos gols com a camisa da Fiorentina. A Juventus foi mais rápida que os adversários e contratou o artilheiro no início do ano passado. Uma das grandes sensações do futebol mundial é o atacante Erling Haaland. Havia uma expectativa muito grande em cima do jogador depois que ele foi contratado pelo Manchester City na última temporada. Ele correspondeu muito bem e foi o grande goleador do futebol europeu em 2022-2023. Haaland também pôde comemorar os principais títulos que disputou no ano, como a Copa da Inglaterra, a Premier League e a Liga dos Campeões. O Real Madrid tem feito com cuidado uma transição dos principais jogadores do seu elenco. Por isso, os merengues têm investido bastante em jovens promessas, especialmente do futebol sul-americano. Uma das apostas que deu muito certo foi Federico Valverde. Recentemente, ele completou 200 jogos pelo clube e pode realizar muitas funções dentro de campo. O jovem Gavi do Barcelona tem apenas 18 anos de idade. Apesar disso, a curta carreira do jogador já é recheada de grandes feitos. Nessa temporada, ele venceu o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha com o Barça. Gavi também tem um papel importante dentro da seleção espanhola. Ele esteve presente na Copa do Mundo de 2022 e venceu a Liga das Nações no último mês contra os croatas. O destaque na letra H é o inglês Harry Kane. Nesses últimos anos, é inegável que ele tenha se tornado um dos melhores atacantes do futebol mundial, mas algo específico incomoda bastante o jogador. Mesmo tendo uma média excelente de gols por temporada, Kane ainda não venceu títulos na carreira. Um dos jogadores mais importantes da última temporada foi o alemão Ilkay Gundogan. Atuando como meia central, ele foi um dos responsáveis pelos títulos do Manchester City, principalmente marcando gols em momentos decisivos. Nessa janela de transferências, Gundogan optou por se transferir para o Barcelona. Outro jogador alemão de muito prestígio é o volante Joshua Kimmich. Apesar de ser cobiçado por outros grandes clubes da Europa, é difícil imaginar que o Bayern libere o jogador. Kimmich é um dos principais volantes do mundo e nesse momento está avaliado em 75 milhões de euros segundo o site Transfermarkt. O jogador mais valorizado do mundo atualmente é o francês Kylian Mbappé. Pelo PSG, ele acumula números impressionantes e já é inclusive o maior artilheiro da história do clube. O histórico do atacante é ainda melhor na seleção francesa. Mbappé foi campeão em 2018 e vice em 2022 na Copa do Mundo, marcando gols decisivos e colecionando grandes atuações.
outro lado, o croata Luka Modric caminha para o final da sua carreira, mas é o nosso destaque na letra L. Apesar dos seus 37 anos de idade, ele continua atuando em um grande nível pelo Real Madrid. Modric também fez grandes campanhas com a seleção da Croácia nas 2 últimas Copas do Mundo. O melhor jogador com a letra M é o egípcio Mohamed Salah. Desde que chegou ao Liverpool em 2017, o ponta conseguiu vencer todos os títulos possíveis pelo clube. Mesmo com a temporada abaixo no último ano, Salah continua sendo um dos melhores jogadores do futebol mundial. Com a letra N, nós temos o brasileiro Neymar. O craque até começou bem a última temporada, mas a eliminação na Copa do Mundo, somado a novas lesões, o impediu de ter sequência novamente. Neymar está com 31 anos e tem contrato com o PSG até 2026. Poucos jogadores começam com a letra O. No futebol europeu, o francês Ousmane Dembélé aparece como uma boa opção. O jogador foi contratado pelo Barcelona logo após a saída de Neymar para o PSG. De lá para cá, ele acumulou altos e baixos pelo clube catalão, especialmente por ter sofrido várias lesões na carreira. Seguimos para o destaque na letra P. Nesse momento, um dos bons nomes do futebol espanhol é o Meia Pedri. Mesmo com 20 anos de idade, ele acumula certa experiência tanto no Barcelona quanto na seleção espanhola. Para se ter uma ideia, Pedri já disputou a Eurocopa, a Liga das Nações, os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo com a Fúria. O terceiro jogador seguido do Barcelona na nossa lista é o atacante Robert Lewandowski. Eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 2020 e 2021, o polonês se transferiu para o Barça no ano passado, após defender o Bayern por muitas temporadas. Lewa é sem dúvidas um dos grandes artilheiros do futebol mundial no século XXI. Se o Bayern perdeu o Lewandowski para o Barcelona, ele ao menos pôde contratar uma grande estrela do futebol mundial na temporada passada. Foi o atacante Sadio Mané, destaque na letra S. O jogador ficou em segundo lugar no Prêmio de Bola de Ouro em 2022, mas ainda não conseguiu repetir na Alemanha o grande desempenho que teve no Liverpool. Com a letra T, nós separamos o meia Toni Kroos. Conhecido pela precisão dos seus passes, Kroos tem uma carreira quase que perfeita. Pelos clubes que atuou, ele venceu a Liga dos Campeões em 5 oportunidades. Já com a seleção alemã, o volante pôde celebrar o título mundial em 2014 na Copa realizada aqui no Brasil. As opções na letra U são bem reduzidas, mas nós encontramos um nome bem interessante. Trata-se do goleiro titular da seleção espanhola, Unai Simón. Nesse último mês, ele foi decisivo ao defender 2 cobranças de pênalti na final da Liga das Nações contra a Croácia. Desde 2018, ele atua pela equipe principal do Atlético de Bilbao. A cada temporada que passa, o brasileiro Vinícius Júnior vai se firmando como um dos melhores jogadores do mundo. Depois de vencer a Champions com o Real em 2022, o craque voltou a ter números excelentes nesse ano. Para se ter uma ideia, Vini terminou a temporada com mais de 20 gols e mais de 20 assistências, somando as participações com a seleção brasileira e o Real Madrid. O Arsenal é uma equipe que merece ter ao menos um jogador na nossa lista. Os Gunners fizeram uma grande temporada no campeonato inglês e por muito pouco não venceram o título. Um dos bons nomes dessa campanha foi o francês William Saliba. Curiosamente, a queda do Arsenal na liderança foi justamente quando o defensor se lesionou. Saliba também esteve presente na Copa do Mundo, mas foi reserva na maior parte do torneio. Com a letra X, nós temos o jovem Xavi Simons. Ainda quando estava na base do Barcelona, o jogador era apontado como uma das grandes promessas do futebol mundial. Ele trocou o Barça pelo Paris Saint-Germain, mas seu início como profissional foi bem discreto e ele deixou o clube de graça. O holandês, porém, conseguiu dar a volta por cima no PSV. Xavi fez uma temporada recheada de gols e assistências e hoje é também titular da seleção holandesa. Com
Com a letra Y, o nosso destaque é o Youri Tielemans da Bélgica. Depois de algumas temporadas defendendo o Leicester, o jogador decidiu se transferir para o Aston Villa após o rebaixamento do seu antigo clube. O meia está com 26 anos e é titular da seleção de seu país. Por fim, nós temos a letra Z. Por muito tempo, o destaque era sem dúvidas o atacante Zlatan Ibrahimovic, mas ele se aposentou na última temporada. Com isso, as opções ficaram reduzidas, e um dos poucos nomes encontrados foi o do lateral Zaidu do Porto. Apesar de somar mais de 100 jogos pela equipe portuguesa, ele é frequentemente criticado pelos torcedores da equipe. Zaidu também faz parte da seleção nigeriana. Mas e aí, você concorda com a nossa lista? Comente aqui embaixo outros jogadores que faltaram pra gente saber a sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!